Olá, começa agora Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, criadora do projeto Biotantra, doula e terapeuta. E o tema de hoje é prazer e maternidade. Tá chegando aí o Dia das Mães, né? E além de compartilhar um pouco desse meu universo de mãe e mulher, eu também queria muito ouvir toda a experiência aqui da minha amiga e mentora do Biotantra, a doula Daniele Malini, sobre o tema maternidade. E aí, Dani? Mais do que maternidade. Maternidade pode prazer? Esse é um tabu na sociedade que eu vou te contar, né? Primeiro, lá vai então as perguntas. Mãe tem prazer? Não, peraí. Mãe transa? Quem pensa na mãe transante aqui, né? Conta pra mim, porque essa é assim, quase que todo mundo responde e fala: Para, minha mãe não transa. Não, você nasceu de quê? Chocadeira? Não dá, né, gente? Então, mãe tem prazer? Como é que fica essa história da maternidade, né? Conciliar agenda, filho, casa, trabalho, porque hoje em dia é tudo isso, né, pra mulher. Sexo, prazer, então... O que é isso na vida dessa mulher? Eu venho acompanhando aí a história da pré-concepção consciente, da gestação, do pós-parto de muitas mulheres. E aí tenho muitas histórias e muito conteúdo aqui para partilhar hoje, porque mãe e prazer é tabu. Ah, e arrasou. Assim, a gente quer ouvir tudo. Então, para muitas mulheres, de fato, a maternidade é um rito de passagem super complexo, né? Eu falo porque a primeira coisa que eu ouvi foi: nossa, agora a sua vida acabou. Né? Agora acabou. Gente, a vida acabou. Como assim? Aí eu gosto de falar que a vida acabou de começar, porque muita coisa eu fui entender depois da maternidade. Então, realmente é um processo, sim, desafiador, muita coisa para se aprender, né, sobre um universo paralelo, que eu acho que é o que está mais próximo, na verdade, da realidade das coisas, né? Então, realmente há muitas coisas para aprender, que nem você falou, o que é conciliar com essas múltiplas funções, né? O que é olhar para dentro, o que é nutrir essa relação com um novo ser, o que é ter uma relação, né, um casamento com um homem, com uma mulher, seja lá quem for, é sempre, sim, desafiador. Eu acho que desde o momento que a gente descobre que vai ter um filho, até a vida adulta, né? Que eu vejo mãe com filho de 40, 50 anos ainda, de alguma forma, ali empenhada, super empenhada na missão do maternar. Então, mas eu queria começar com uma coisa que eu acho muito interessante. Por que a gente percebe que algumas mulheres, né, quando descobre que está grávida, se enche de excitação, querem ainda mais, já que o tema é sexualidade, né, querem ainda mais o contato físico, a troca sexual, enquanto outras mulheres realmente entram na caixinha do nada ali, não querem ser tocadas, beijar dá enjoo, qualquer coisa, até o cheiro do parceiro, né? Dá enjoo. Então, eu acho esse um ponto inicial aí para nossa conversa, porque dependendo de como a mulher lida com isso, eu acho que é o que vai ficar ali, né? Pro resto dessa vida sexual do casal. Como você vê isso, Dani? Vamos lá. Essa história ela é muito antiga. A maneira que somos afetados é, assim, absurdamente antigo. Mas, respondendo, assim, o que você trouxe, né? A gente batendo esse papo primeiro, gravidez é uma montanha-russa de hormônios. E cada ser humano é de uma forma, é de um jeito que isso afeta, né? Então, existem algumas métricas que falam sobre isso, mas a gente não pode taxar como todo mundo igual, cada um é individual, né? Então, essa questão hormonal influencia muito de mulher para mulher. E sim, mexe com libido, mexe com tesão. E a questão emocional, né? Então, vem dessa frase aí que a gente já começou brincando no começo aí. Começando no começo. Olha que boa! Ah, que delícia! Quando a Lucy fez, já começa. Exato! Quando eu descobri que ia dar a luz, Senhor, o que eu fiz? Então começa assim, peraí, mãe transa? E aí, quando a mulher descobre que tá grávida, ela entrou no arquétipo mãe. Tanto pro parceiro quanto pra parceira.
Ou para, independente aqui do gênero, enfim, mas todo mundo acessa esse arquétipo da mãe. Mãe é sagrado, mãe não transa. E isso é tão antigo, que eu, assim, pra gente entender o contexto histórico, né? Então, lá atrás, antiga Grécia, início da nossa sociedade aqui, vamos falar assim, quando saímos da história tribal, né? E fomos para um contexto que veio aí com conteúdo europeu, que veio aí com conteúdo diferente pra gente, de sociedade, de estruturação. O primórdio foi a mulher que eu escolho para ter em casa, casar. O único momento em que se vai ter sexo com ela é para procriar. Então, a sociedade limitou aí a mulher com: você é casada, você é mulher direita, é para estar dentro do lar, você é aquela que vai parir. E quem pare não transa, não tem prazer. E aí, como é que fica essa história da sexualidade, do prazer? O homem tem todo o direito de procurar a prostituição. A mulher fora, o caso, a amante. Então, há esse aval, essa estruturação, até para eles que recebem conteúdos de literatura para aprender, para estudar, para trocar com as prostitutas também, essa forma de sentir prazer, de explorar a sexualidade, aonde a mulher que estava lá em casa esperando para ser mãe ou para cuidar dos filhos não tinha acesso algum. Então isso ficou na nossa estruturação, eu digo mais, ficou no nosso DNA, isso é ancestral, a gente carrega isso no DNA, a gente dá continuidade a esse pacto de uma forma social e velada, é tudo muito velado. Isso não era acordado e claro lá no começo, era muito velado. Esses papéis iam acontecendo, tanto que, assim, eu digo que tem uma série que acontece no Netflix, que é a Bridgerton, né? Uhum. Onde vai contando um pouco dessa história da sexualidade, né? Da rainha da Europa, da coroa, enfim, dos tempos antigos, onde muitas mulheres se casam e nem sabia que tinha orgasmo, que tinha sexo. Elas nem sabiam o que significava ejaculação e nem sabiam que aquela ejaculação poderia dar início ali a uma gravidez se ela estivesse no período fértil. Período fértil, ela nem sabia o que era isso. Então, assim, como esse tema é velado e escondido, a ponto de você ver que as mulheres às vezes tinham que pedir ajuda para as empregadas. Assim, falar: pelo amor de Deus, você que conhece a prostituta lá na rua, lá fora, que sabe do contexto, pergunta para alguém lá fora, conta para mim o que é tudo isso aqui que eu vivo. E é interessante você falando, né, dessa série na Netflix, mas recentemente a gente teve um vencedor aí de um reality show de uma rede nacional, onde antes dele entrar nesse reality show, ele já tinha manchado a imagem dele aí com uma traição, a sua esposa, bem próximo ali no puerpério, enquanto ela estava ali com pontos, parece que teve inflamação, ela passou tanto estresse, né, no meio disso tudo. Esse ator também dessa rede, ele... gente, 16 traições, o pessoal tava falando, né? Então, e muito interessante ele entrar nesse reality para limpar a imagem dele e contando com o apoio dessa mulher que, teoricamente, o perdoou, ou que o perdoou, enfim. Mas o quanto a sociedade passou até a amá-lo, né? Um grande grupo de pessoas... falando: coitado, olha ali, ele tá querendo se redimir, né? Então, olha como a gente naturalizou a violência, como a gente naturalizou essas quebras de contratos, principalmente nessa fase onde a mulher tá ali no puerpério. Ela não está mais disponível para aquele homem, agora ela tá ali se dedicando à sua cria. E tá tudo certo ele procurar outra pessoa, né? Então, olha quantos anos passaram e a gente ainda tá vivenciando um cenário bem semelhante das nossas avós, tataravós e tudo mais, né? É tão velado o acordo que é assim: bom, você tá aí, vai cuidar da cria, não pode, a gente não vai poder entrar no prazer que agora é um pouco permitido dentro do casamento. Então, assim, é acordado veladamente que se não tem em casa, eu vou comer fora. Eu vou ter prazer fora. E aí? Né? Como essa história fica? E aí
vai entrando nesses julgamentos, nessas brigas, mas o pior de tudo assim, é continuar numa velação e numa briga e ninguém trazer o ponto de quando vai haver nessa sociedade educação sexual. Aonde todo mundo começa a conversar sobre sexo, sobre intimidade, sobre prazer, sobre orgasmo, ejaculação, masturbação, seja o que for. Esse tema é muito velado e a gente precisa ter essa educação sexual e ela começar dentro de casa. Eu vejo as mulheres, quando me procuram, né, as mães, falam, nossa, mas e agora? O que que eu faço? A minha filha que se acompanhou na gestação, está crescendo, como é que eu vou explicar para ela? Quando ela começa a se tocar, porque a criança busca o prazer, né? E aí a mãe fica, mas e agora? Eu mando tirar a mão? Eu mando colocar a mão? Porque falaram isso pra mim. E aí minha mãe falava assim, menina não coloca a mão no genital. Menina comportada cruza as pernas. Menina isso, menina aquilo. E elas falam, como é que eu vou mudar a história com a minha filha? Sendo que quando eu vou tentar conversar, a garganta seca, a boca trava e eu não sei como conversar. E aí eu tenho medo do que o pai vai falar, o que estão achando, se eu estou incentivando a minha filha de 5 anos a fazer sexo. Já começa um cenário em volta disso que você observa cada vez mais. Falta educação sexual nesse país. Quer dizer, nesse mundo, né? Porque os indicadores, nos próximos programas, a gente já separou umas pautas ali bem polêmicas para falar sobre isso. Mas é interessante, porque se uma mulher ela não consegue lidar com a sua própria sexualidade, como ela vai educar um novo ser? Seja homem ou seja mulher. Para ambos é desafiador essa missão de educar sobre sexualidade, que para os nossos antepassados, não falar era mais fácil, né? Omitir ou até criar um medo, porque aí já vem as questões como pecado. Então, também já atendi diversas mulheres que chegam e falam, e aí, você se toca, tal... Não, toda vez que eu me toco, vem os meus pais na cabeça. Eu falo, mas você mora com seus pais? Porque você, sei lá, mora com os pais, o quarto é do lado, não tem o direito à privacidade. Então a gente fica até assim, né? Tem umas limitações. Tem brechas, mas tem limitações. Não, eu moro sozinho, eu moro sozinha, eu tenho minha casa e não consegue ter o direito ao prazer, o direito de experimentar o próprio corpo, porque sua mente está ali impregnada de castrações, né? Então, aí eu fico pensando o quanto essa mãe, a mãe dela e a mãe da mãe dela e a mãe da mãe da mãe da mãe foram castradas a ponto de uma filha que nem tem filho, né? Não tem nenhum argumento para dizer assim, tipo, não tenho tempo, porque a mãe fala isso, né? A gente quando cria, fala, não tenho tempo de me masturbar, não tenho tempo de transar com meu marido, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tudo é tempo, né? E agora uma mulher que não tem, né, essas questões. Então, realmente, o que você fala de educação sexual é urgente, até por uma questão de saúde. Não estamos falando aqui, vamos tornar todo mundo pervertido, né? Testar o sistema, ir contra a religião, as noções de pecado. Não é só isso, é saúde, né? É saúde. Exato. Bom, e aí, né, quando a gente começa a mergulhar, a gente passou pelo puerpério, gestação, parto, puerpério, os primeiros anos de vida dessa criança, somados às relações, né? Como que se dá isso? Onde a mulher ela consegue espaço no seu ser, na sua rotina, para respirar no meio disso tudo e se permitir sentir prazer? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu sempre faço um convite às mulheres a observar a história dela de sexualidade, né? Então, assim, como você foi educada, o que você acredita, como você se construiu nesse universo de sexualidade, para você primeiro conhecer seus próprios tabus, porque a gente por aí sai com um discurso hoje em dia, né? Eu sou livre, eu sou soltinha, eu isso, eu aquilo. Deus do céu, será mesmo? Porque as pessoas só pulam de 0 a 80, nem é 8 às vezes, sabe? É mais ou menos assim. Agora eu sou livre, tudo é permitido, porque antigamente tudo era proibido, nada era permitido. Não podia pôr a mão, não podia gozar, não podia isso, não podia aquilo. Agora é tudo, mas espera aí. E esse tudo? É o que você realmente gosta? É o que você realmente sente prazer? Então, assim,
E aí, você conhece seu corpo? O convite é, primeiro vai conhecer teu corpo. Primeiro vai descobrir quais são os toques que te agradam, quais são as formas, quais são os lugares do seu corpo. O que você precisa durante o dia para ser estimulada sexualmente. Tem gente que precisa de mais romance, tem gente que precisa de uma pegada mais intensa. Tudo está certo e maravilhoso. Não tem nada errado, não é? Ai, agora eu sou a romântica, eu tenho que pular para a safada. Eu sou a safada, eu tenho que ser a romântica. Não. Qual é o teu prazer? Qual é a tua história? O que é permitido para você e para o seu corpo? Então, é fazer uma descoberta disso, da tua história sexual, dos prazeres do seu corpo. E isso é você se tocando, é você se conhecendo, é você se explorando, para depois você sentar literalmente e conversar com o teu parceiro. Porque, querendo ou não, o que produziu essa criança foi o sexo. O sexo de vocês produziu uma criança. Então, olha o poder que um sexo tem. Ele faz humanos, né? Pessoas. Então, assim, se isso é tão poderoso, qual é o espaço que isso merece ter na sua vida? E de ser dialogado, de ser experimentado. E a gente vem com uma construção social que a gente já tem que ser a fodona, o fodão, saber tudo, conhecer tudo. E às vezes não, a gente precisa se conhecer. Depois conhecer o que dessa relação sai, como esse parceiro pode me promover coisas e eu promover para ele. E diante do que ele promove, como eu sinto prazer, porque ele é meu, né? Como você disse até no último podcast, o prazer é todo meu. Exato. Né? Então, depois dessa descoberta, esse casal descobrir, e aí o espaço começa, sabe? Porque muita gente acha que é assim, vamos sair do puerpério, já vamos sair transante, já vamos resolver tudo. Calma aí, calma aí. A terra não precisa ser arada, ela não precisa ser regada, ela não precisa ser semeada para o plantio acontecer, para os frutos brotarem. E aí, literalmente, uma intimidade, uma sexualidade ser tesuda acontecer. Então, a mesma coisa a gente precisa fazer na nossa área sexual. E isso principalmente nessa construção familiar. Porque quando isso acontece a dois, o filhote já vai ser beneficiado. Vai vir um a três e mais um filhote a quatro. Então, é hiper importante esse casal explorar, cada um explorar o que é seu e depois explorar o que é da relação juntos, através de um bate-papo, de experiências, justamente dessa intimidade a dois. Gente, é um universo à parte, né? Como quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não preciso desses cursinhos de gestação, porque vão me fazer respirar lá em cachorrinho, no parto, vão me fazer umas coisas lá. Eu falei, não preciso, eu tenho internet aqui. Mas hoje entender o quanto é complexo, é realmente uma outra estrutura. E quanto mais cedo a gente consegue olhar para isso, né? Você que faz os acompanhamentos até da concepção consciente, melhor é para passar por essas fases que são intensas, né? Então é como ir limpando o seu campo, a sua história, né? Resolvendo os nozinhos, soltando os nozinhos que pode o quanto antes. Para quem sabe, a gente entrar naquela coisa do parto orgástico, né? Que é bem polêmico também. Já acompanhei algumas doulas falando disso, falando o quanto é utópico um parto orgástico, inacessível. É claro, se você vai parir hoje, e aí hoje você quer um parto orgástico, você não tem contato algum com o seu corpo, não sabe nem o que é um orgasmo, sem apoio, sozinha, é realmente uma ilusão. Porém, você que já acompanhou isso, Dani, fala um pouquinho pra gente de como se dá efetivamente esse parto orgástico, como ele pode ser construído, para que o resto da maternidade também seja orgástica, né? Mas que nem você disse, sem essa pressão do tem que, né? Porque se aí se não tem orgasmo, o parto já não é o melhor parto do mundo. Então, como que se dá essa relação de parto orgástico? Bom, ele acontece, sim, já presenciei. É utópico para quem não fala de sexualidade, para quem não vivencia a sua própria sexualidade. Então, ele é utópico nesse ponto, né? E já vi muitas doulas trazerem esse contexto porque elas, literalmente, não olhavam para a sexualidade delas, tá? Aí, sim, é uma coisa que eu coloco aí para todo mundo,
Douglas, vamos olhar para a própria sexualidade, vamos olhar para o genital, vamos olhar para o orgasmo, vamos olhar para o prazer, vamos literalmente olhar para isso, porque é isso que gerou essa criança. Eu já tive doulas que tinha pavor de até olhar para o genital da mulher, sabe? E aí você vê que é um reflexo, às vezes, dela não olhar para o próprio genital. Então, se eu não consigo olhar para uma vida orgástica, uma vida com prazer, eu não vou acreditar num parto orgástico. Então, se essa educação acontece durante a concepção, ou durante a vida dessa pessoa, ou durante a gestação até, onde esse casal consegue olhar para essa sexualidade, para esse prazer, e tornar isso gostoso na própria montanha-russa, que é a gestação, porque é hormônio, é enjoo, é sono. Meu, já é tipo assim, mundo materno entrou com os 2 pés no peito da mulher, né? Na própria gestação. Então, se ela conseguir, dentro dessa própria montanha-russa, os 2 olharem para isso, passar pelo puerpério vai ser fichinha. Passar pelo parto orgástico também é possível, porque eles já entraram nessa possibilidade de entrega e de cumplicidade, né? Porque você tem que estar muito à vontade para estar ali no cenário de parto nua, para você estar ali no cenário de parto se permitindo sentir, interagir, deixar as ondas de prazer acontecer. Então, isso é algo que tem que ser conquistado, isso tem que ser literalmente construído durante a gestação para acontecer, às vezes, num parto. Não é num estalar de dedo. Essa história que, tipo, vira a chave e tudo funciona. Quantos anos a gente não vivencia uma castração sobre sexualidade? Principalmente as mulheres. Há quantos séculos já isso acontece na nossa história? E aí, como eu vou conseguir construir isso? E ainda assim, como eu vou construir isso olhando para uma equipe que também acredite nisso? Uhum. Porque às vezes eu fui lá, acreditei, construí. Aí daqui a pouco eu tô com uma doula que não acredita nisso e fica me olhando com olhos julgadores. Aí daqui a pouco eu tô com um médico me olhando, um obstetra, uma enfermeira obstétrica, enfim, seja quem for, me olhando com olhos julgadores de novo. Não, você tem que sofrer para dar luz. Não pode ser tão fácil, não pode ser tão prazeroso. E aí toda aquela equipe te constrangendo, como isso vai ser possível? Uhum. Então percebe que tem que ser ali uma construção mesmo desse casal, dessa equipe. Então, gente, vamos todo mundo abrir os olhos para essa sexualidade, para o prazer. É urgente, é essencial. Por quê? Quando o ser humano, já falei, e adoro repetir isso, nasce nas ondas de prazer, nas ondas de liberdade, de afetividade, de intimidade, de amor. É um ser que já vem assim, inundado para essa existência de uma forma diferente. Porque quando alguém nasce num cenário de dor, de castração, tudo isso afeta o ser humano e ele vai reproduzir durante a vida dele. E agora, se ele nasce num cenário de amor, de intimidade e prazer, isso vai afetar ele também, só que de uma forma diferente, positiva. Olha que delícia que vai ser a vida desse ser humano. Já vai ter, tipo, degraus à frente. Maravilhoso. E aí eu fico me lembrando, né? Por exemplo, quando a menina menstrua, a primeira coisa que os pais fazem é levar ali para o ginecologista, para a ginecologista. E aí o máximo de informação que se dá é, olha, toma um anticoncepcional, ou se é desregulado, toma um anticoncepcional para regular, ou se toma um anticoncepcional, e faz aqui, volta, faz o Papa Nicolau. Então, falta uma estrutura para a mulher desde o momento que ela se entende como fértil, né? Porque a gente entende que a menstruação, agora ela pode engravidar, né? A menina já, aos 12, 13 anos, já recebe esse fardo de, olha, você pode ser mãe agora, cuidado, viu? Então, já vem aquela coisa de, meu Deus, cuidado. Então, esse profissional que é responsável por trazer também informação, não traz de uma maneira humanizada, efetivamente, porque a gente chega para falar do nosso problema numa consulta. Não, mas não é isso, não é desse jeito. Não, mas... Então, é uma frieza. Então, a gente não recebe
Os nossos pais não falam com a gente sobre sexualidade. A pessoa que é a única responsável por falar sobre sexualidade bem aceita pela sociedade, que é um ginecologista, uma ginecologista, também não fala. Aí chega uma doula, que também tem o papel de uma fada madrinha no processo, também é castrada. Então você vê como a gente está numa série de papéis com lacunas, né? Efetivamente não está falando exatamente o que é essa sexualidade toda. A minha sensação é que eu fui entender o que era mãe quando, agora eu tô comprando uma roupinha e montando o quarto. Então, isso é o papel de uma mãe? É o papel de uma mãe, né? Na hora de parir, é assim, assim, assim que vai ser. Esse é o papel da mamãe? Então eu vou parir assim, assim, o que for melhor pro meu filho. Mas e eu? Quem sou eu nessa história? Essas dores que você tá trazendo, né? Esses traumas. Sendo que tudo isso, como você disse, impacta. E aí a mulher passa por essas dores, passa por essa violência, as violências obstétricas, e depois você acha que ela vai ter cabeça nos próximos 40 dias, ou nos próximos, seja lá, 3 meses que for, querer transar, né? Você acha que ela tem alguma coisa para dar, sendo que naquele momento ela foi rasgada de diversas formas? Então, a gente precisa ter paciência com o nosso processo, eu falo como mãe, né? Pariu, não se obrigar, já ser, eu vou dar amor para Deus e o mundo, porque eu tenho que ser a deusa Afrodite, mas também a gente tem essa responsabilidade de olhar, né? Então, se vocês estão ouvindo aí isso hoje, manda para amiga gestante, ou se quer, né, ser mãe um dia, já comece a se preparar muito além da questão prática, né? Tem roupa, não tem? Qual que é a cor da roupa? Que eles acham que é só isso que a gente faz, né? Escolhe cor de roupa. Muito bom. Quer complementar mais alguma coisa? Tem só uma coisa que eu acho muito boa, assim, pra gente ir trazendo pra fechar, né? A história, tipo assim, tá bom, vocês falaram aí sobre a gestação, sobre o parto, o puerpério, mas a maternidade vai muito além disso, né? E eu encontro clientes aí de crianças de 5 anos, de 20 anos, e às vezes uma queixa muito comum, assim, aparece que mas eu não consigo mais transar em casa agora que eu sou mãe, porque meu filho vai ouvir. E quando eu ouvi a minha mãe transando, era traumatizante. Então, como que eu vou deixar meu filho ouvir? Vai ser traumatizante para ele também, e impossível isso e tal. Bom, gente, vamos lá. Traumatizante é quando a gente tem um cenário que traz uma sexualidade repleta de agressividade, né? Quando é aquela coisa, deita aí que eu tenho que transar, abre logo a perna que você tem que dar prazer, faz isso por obrigação, faz isso mecanicamente, grita, finge, cala a boca, fica muda. Então, tudo isso é um meio de agressividade que acontece muito na sexualidade, né? Das pessoas, não só de quem é pai e mãe, enfim, mas isso acontece na nossa sociedade. E aí, se a gente começa a tornar a sexualidade consciente, prazerosa, amorosa, que é um dos fundamentos do Biotantra, de trazer esses conceitos aí do Tantra para olhar a sexualidade de uma forma diferente, você vai estar inundando o seu lar de amorosidade, de conexão, de intimidade, de prazer de verdade, que é a energia sexual que trouxe ao mundo uma vida. E outra, a gente tem inúmeros jogos de cinturas que a gente pode fazer. A criança dormiu ou o filho dormiu, poxa, aproveita esse momento. Mas e se acorda? Coloca uma música ambiente, passa a chave na porta do quarto. E aí é engraçado que tem muita gente que fala assim, mas não dá, porque o quarto é perto. Não. Mas é engraçado. Aí a criança vai para uma viagem, ou vai para casa da avó, ou vai para casa da tia, e naquele dia especial que a criança foi, eles ficaram com a casa só para eles, não transam, né? Mas era corrido, tá bom, então tá. Então, tem madrinha, ou deve ter tia, deve ter uma rede de apoio, tá? Deve ter escolinha. Gente, tem brecha? Tem, sim. Vai para um motel, né? Vai para qualquer lugar, mas dá permissão para o prazer acontecer de uma forma conectada e boa. E deixa isso ressoar.
É bom quanto mais cedo essa criança tem contato com informação, educação, entender o que é respeito, o que é prazer, o que é amor, o que é conexão, o que é orgasmo, ela consegue literalmente cuidar do corpo dela, não permitir muitas coisas acontecerem, porque ela tem consciência e não medo, e ainda medo daquilo que é invisível, né? Porque a sexualidade é um campo cego na nossa vida, quando falta educação, e aí eu começo a ter medo do invisível e não sei o que fazer. E aí vem alguém com a voz mansa, doce, promete fundos imundos, e o meu corpo pulsa prazer, porque todos nós pulsamos isso, e aí depois inúmeras barbaridades podem acontecer, e aí, como é que fica isso, né? Então, a solução não é... Ai, meu filho não pode ver, não pode ouvir, não. A solução é conexão, consciência, intimidade, amor, afetividade e educação sexual. E muito lindo que você está trazendo sobre sair da caixa, encontrar novas possibilidades, pois também é outra reclamação tanto de pais quanto de mães, né? Sobre o não tempo, teoricamente, mas também tem gente que sente falta de abraço. Então, ok. Galera, não quero, não estou em condições hoje de entrar no sexo hard, estou sem vitalidade, mas o que é construir uma vida sexual baseada em afeto, em contato, em beijo, em experimentações, né? Sexo não é só penetração, a gente sempre fala isso, a gente vai falar isso todo o programa, para que vocês entendam que existem possibilidades. E às vezes a necessidade maior é afeto, é contato, é o abraço, é um cheiro. Então, isso que você trouxe da rede de apoio é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, que também para a maternidade solo, que aí é outra realidade, mas a rede de apoio é fundamental para todas as mães. Porque é impossível mesmo você estar ali 100% entregue, sendo que você tá pensando se a criança tá morrendo no berço, né? Respirando. Tá respirando? Porque a gente faz isso nos primeiros dias de vida, né? Toda hora. Deixa eu ver se tá respirando. Deixa eu ver se tá respirando. Mas você tá preocupada, você não vai conseguir se entregar. Isso é fato. Agora, cria uma rede de apoio, vai criando soluções, põe a TVzinha lá, né? Que hoje tem a possibilidade de colocar câmeras. E vai, gente, é possível, tá? Quem quer faz acontecer literalmente, né? Uhum. E aí, a gente entra numa outra pauta que também tem a ver com maternidade, que é a maternidade solo, né? Aí já vem mais um caminhão de desculpas, né, pra nem se tocar. Eu tô falando de desculpa mesmo que doa vocês ouvirem e falar, ai, mas eu sou sozinha, não tenho rede de apoio. Mas, gente, se tocar, né? Você vai dormir em algum momento. Você acorda em algum momento. Não tem uns 5, 10, 15 minutos para pôr a mão em você mesma. Então, Má, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua visão. E trabalho também com maternidade solo. Provavelmente você já atendeu várias mulheres com essa situação. Como mães solos podem se permitir o prazer? Acho que as perguntas que você fez foram ótimas, assim, ninguém dorme, ninguém acorda. Eu até acrescentaria, ninguém toma banho? Exatamente. Não dá pra se tocar no banheiro, né? E o se tocar é literalmente entrar em contato, você com o seu corpo. E não tô dizendo só colocar ali a mão no genital, não, na vulva, não. Uhum. Literalmente assim, poxa, você se dá um afeto, você faz um carinho no pé, um carinho nas pernas, um carinho no genital, sabe, um cafuné na sua cabeça, e ir aprofundando, porque às vezes eu vejo muita mulher também falando assim, eu vou lá, só tem que abrir a perna, pronto, gozou, acabou. É engraçado, e quando é ela com ela? Às vezes ela se obriga a ir lá, se tocar rapidinho, vai direto pro genital, vai direto pro vibrador, quando inclui vibrador ou console, enfim, acabou. Ela mesmo não pratica aquilo que ela às vezes exige dos encontros, né, dela. Então, eu imagino, eu vou colocar assim, para ser bem sincera, para ser bem clara com vocês, eu imagino que não deve ser fácil ser mãe solo, né? Eu tenho esse olhar de amigas do meu lado, eu tenho de clientes que eu atendo. Às vezes respirar não é fácil, né? Quem dirá o prazer, mas, poxa,
tá na hora de a prioridade acontecer. Porque se essa criança não tem uma mãe sadia, uma mãe que tem prazeres, que tem alegrias, e só entra em contato com a mãe que sofre, que está exausta, que está cansada, essa criança também vai ser afetada por isso e vai sofrer também com isso. Então, para essa maternidade ser sadia, a gente precisa literalmente recorrer aos direitos, à justiça, pedir rede de apoio, solicitar apoio de creche, solicitar apoio aí de paternidade, sim, de pagar os direitos, enfim, para ela ter um momento na vida dela se priorizar o prazer dela, a paz dela. Então, eu indico aí, assim, tá sufocante? Procura um apoio, procura uma rede, procura um espaço para você se permitir se encontrar. Porque para você e para essa criança é essencial. Maravilhoso. E, gente, eu falo do espaço de fala da mãe solo, né? Do palco da solitude materna. Então, eu sempre indico para as mulheres nos círculos de mulheres onde há mães, porque essa coisa do se permitir ter um tempo para si, para experimentar prazeres diversos, não só o prazer genital, sexual, orgástico nesse nível, mas é muito injusto com os nossos filhos a gente jogar nas costas dele essa coisa de, olha, por você eu não tive mais ninguém, né? Porque você já ouviu provavelmente uma tia, uma parente falando isso. Olha, depois que eu virei mãe, eu me dediquei a você, não tive mais nenhum namorado. Gente, é injusto com os nossos filhos, é pesado eles entenderem que a vida da mãe deles acabou, como dizem, né? O prazer acabou, o tesão de existir acabou por causa da existência deles. Então eu falo para essas mulheres do círculo que a gente precisa sair do palco da mãe perfeita, porque ser mãe solo não é um papel fácil de se carregar, também há muitos julgamentos. E aí a gente quer ser, nós queremos nos tornar as mulheres maravilhas, né? Não, daqui eu faço tudo porque o pai não sabe fazer, porque não sei quem não sabe fazer, porque só eu sei cuidar dele, né? Ou dela, da criança. E não se permite ter um momento de respiro. Então, até onde não há rede de apoio, ou até onde eu não estou permitindo que essa rede de apoio funcione. Porque tem madrinha, tem padrinho, tem amiga, até amiga. Eu dou graças aqui porque as minhas amigas me ajudam a estar nesse processo, né? E que podem, por um momento, nem que for uma manhã, me ajudar a respirar. Porque uma mãe sã não vai conseguir... Uma mãe insana, né? Você acha que ela vai conseguir educar um ser? Então, a mãe precisa, sim, ter um tempo para respirar, para se permitir fluir, se renovar as energias, para continuar tendo sanidade, né? Então, muito bom, muito grata pela sua fala. Como mãe solo, né, nós agradecemos esse olhar. A gente precisa também falar sobre isso e se permitir, né? Entender o que é se permitir. Muito bom. E vocês não morreram, Não né? morremos. Pelo amor de Deus, continuem vivas e gozando, né? É essencial, porque para essa criança receber essa educação sexual, ela precisa de uma mulher que navegue por esse mundo, né? Porque a gente ainda tem, assim, não faz muito tempo na nossa sociedade em que se a mulher separasse, ela realmente estava condenada a ser a escória da sociedade, a ser, assim, a exclusão mesmo, né? A lá, abandonada, largada, né? E ainda tem que criar os filhos, né? Então, a gente ainda carrega muitos estigmas sobre isso. E respira fundo, dá a volta por cima. Você pode continuar sendo uma mulher empoderada, enfoderada, né? E transante ou... Se a sua escolha for ter prazer até solo, mas tenha, você pode, você merece. E não baixar a cabeça, né? Porque esse preconceito, esse julgamento também está velado, como nós falamos no começo, né, do nosso programa. Então, há muitos homens, sim, que não se aproximam porque acham que a gente quer, né, um homem para cuidar dos nossos filhos. Então, eu já ouvi casos também de amigas que falaram, mas, gente, eu fiquei com tal pessoa e ele fugiu porque quando descobriu que eu tenho filho, que eu tenho filha.
Então, realmente isso vai acontecer, a gente não tá pintando o céu cor-de-rosa, né? Realmente há muito julgamento para mulheres com filho, para mulheres sem filhos, mas também há histórias belíssimas de amor, onde homens, mulheres adotaram crianças na barriga, adotaram crianças nos primeiros meses de vida. Então, não percam a esperança, porque a vida não acabou depois da maternidade, solo ou não, enfim. Ainda há muita vida a ser vivida, né? Então, para fechar, Dia das Mães chegando, nada de dar panela pra mãe, né? Por favor, vibradorzinho. Custa nada o bullet, gente. Uma lingerie. Tá bom, não vamos apelar então? Um perfume, sei lá, uma roupa. Ou, não tá com grana? Ah, faz um bilhetinho picante, vai. Faz uma coisinha gostosa, né? Faz um cafuné tesudo, né? Proporciona, tem inúmeras formas para essa mulher, né? Não é nem só o vibrador, nem só a panela, né? Exatamente. Não tem desculpa. Dá pra dar alguma coisa. Dá pra dar. Prazer, gente. Prazer não quer demais. Pode prazer, sim. Pode prazer. Então, gratidão a quem tá até agora aqui com a gente nesse papo delicioso. Manda pra mãe, manda pra amiga, manda pra todo mundo, né? Compartilha um pouquinho desse conhecimento que a gente tá trazendo aqui com muito carinho, né? Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde é permitido sentir prazer.